O Senhor Demónio. Lídia e os seus companheiros tomaram o controle do forte e invadiram-no, mas ela perguntou-se: por que razão o seu general inimigo ainda não tinha aparecido? Assim que ela deixou escapar estes pensamentos, um homem informou-a que o general inimigo estava a invadir os seus médicos. À medida que o homem se aproximava, pisou a armadilha de arte e um raio de energia emanou para os céus, queimando até se tornar um pedaço estaladiço. Num instante, Lídia correu de volta para ver se o general inimigo seria o churrasco daquela noite. Jantar e revelou que era o capitão que tentavam derrubar há meses. Por causa da sua conquista, ela acha que é mais do que suficiente encontrar-se com o Senhor Demónio. E alguns dias depois, uma carruagem levava-os em direção ao seu castelo. Arte lutou contra o seu castelo épico. Era a melhor coisa do mundo e as raparigas achavam o interior lindo e maravilhoso. Mas Sylphie disse-lhe que a única coisa mais feia que este castelo era o rosto de Varvados, alguém que está a receber esse título agora. Arte tentou dizer que foi apenas um mal-entendido, mas sabia de algo. Algo terrível aconteceu. Dentro do laboratório de Vera, questionam-se sobre o que poderá ter acontecido e Vera percebe-se que alguém deve ter alterado o fluxo da sua história e foi por isso que os deuses os convocaram neste mundo para que o pudessem eliminar antes de regressar ao seu mundo. Ela revelou que o Senhor Demónio deste mundo apareceu há 3 anos e ninguém sabe a verdade sobre a sua existência. Nem Varvados conseguiu derrotar aquele homem, mas antes que pudessem continuar a caminhar, Lídia invadiu a sala e implorou-lhe que se juntasse à linha da frente. Enquanto subiam a montanha, Lídia revelou que o seu inimigo era o Rei da Maldição e esse nome deixou Arte assustado. Ele era o único que lançou uma maldição que se apoderou de Lídia e uma das razões pelas quais teve de eventualmente acabar dela. Este é um canhão gigante que se questionou sobre o que estaria errado, mas Arte apenas afirmou que estava a tremer em excitação. Assim que começaram a avançar em direção ao castelo, apareceu um tornado para os iluminar todas as linhas da frente, e Arte foi quem as destruiu a todas. A Lídia pensou que ele era terrivelmente motivado, mas quando viu o sorriso dela, lembrou-se de como detestava vê-lo. Porque desta vez, prometeu não deixar que a história se desenrolasse da mesma forma. Enquanto continuavam a mover-se para a frente, ocorreu uma explosão gigante e começou a queimar o edifício, e diante dos seus olhos viram todas as forças inimigas a serem queimadas. Continuaram a caminhar mais perto, mas uma espada cortou-os. A cabeça do Rei da Maldição e aquele que derrotou todos os seus adversários apareceu do escuridão. Arte perguntou-lhe quem era, então apresentou-se como o Senhor Demónio e declarou guerra. O exército de Varvados antes de desaparecer. Na manhã seguinte, todos os poderes da nação se reuniram para lidar com a declaração de guerra do Senhor Demónio. Então Varvados disse que o derrubariam com todos os seus poderes e num único dia. Arte perguntou-se o que fariam com a sua imortalidade. Então Varvados disse-lhe que tinha um segredo para lidar com ele e ordenou que as tropas começassem o ataque ao seu castelo. Antes de partirem, Latima disse-lhe que cuidaria de Irina e Ginny enquanto ele estava fora e saiu do quarto. Enquanto estava sentado na cama, percebeu que tinham Barbados era o maior senhor demónio entre os homens que reencarnou como um típico Zé Ninguém na floresta. Os seus poderes foram transferidos juntamente com ele e rapidamente se tornou o mago mais forte de todo o mundo. Mas a única coisa que não mudou foi a sua capacidade de fazer amigos. Depois de perder o calor. Melhor amigo antes de desenvolver o enredo, decidiu saltar da borda e abraçar o chão antes de permanecendo virgem para sempre. No campo, num futuro longínquo, Barbados reencarnou como criança chamada ARD Meteor. Com a sua nova família, celebraram o seu 10º aniversário. No momento em que nasceu, ARD passou todos os momentos a estudar a magia deste mundo e treinou para se tornar o melhor artista marcial do mundo.
Após 10 anos de formação, percebeu que ainda não tinha. Fez algum amigo. Assim, quando ouviu crianças a brincar do lado de fora da sua janela, a ARD usou todos os 3 células cerebrais e grita para as crianças se tornarem suas amigas. Mas as crianças achavam que ele era feio, perdedor, pelo que decidiram fugir dele, destruindo a confiança de ARD, mas este decidiu tentar. Mais uma vez. Antes de se aproximar de 3 raparigas da cidade, a ansiedade de ARD faz-o desmaiar. No meio do beco, e quando as raparigas viram o seu rabo assustador, decidiram fugir dele. No entanto, ARD grita para as raparigas o enfrentarem e diz-lhes que é um homem de cultura e quer para desenvolver o enredo com todos eles. Mas as raparigas chamam-lhe nojento e feio e fogem. A emoção não causa danos. Descarrega a sua frustração em toda a floresta e destrói-a com o seu imensas capacidades mágicas. Enquanto está sentado a pensar no que fazer, pergunta a Lyd como poderia tornar-se amigo de outras pessoas. Então o presidente da Câmara disse-lhe que ele só precisa de ser gentil com todos os que conhece. Conhece e passa a contar-lhe algo sobre a sua filha. Mas a ARD decide ir e respeitar todos as mulheres que ele conhece. Enquanto continua a tentar acalmar-se, ouve uma rapariga gritar no meio da floresta e encontra um lobo gigante a lutar contra uma rapariga de cabelos prateados. Esta criatura rara é geralmente pacífica, por isso a ARD pergunta-se se ela está a descarregar a sua raiva no lobo. O autarca gosta. Uma chávena de chá com os pais da ARD e revela que a filha tem sido vítima de bullying nos últimos tempos. Ao mesmo tempo, a menina usa as suas capacidades mágicas para desencadear um enorme raio em direção ao lobo, pulverizando num instante. Ela vira-se e pergunta-se por que há algo assustador. Criança a espiá-la. A ARD aproxima-se de Irina enquanto usa o seu último neurónio, elogiando-a por seus enormes canhões. Mas quando viu que ela não gostava, decidiu chamar-lhe bajuladora do que uma prancha de surf. As suas tentativas continuam a sair pela culatra, pelo que a ARD decide usar a sua arma definitiva e pergunta-lhe se gostaria de se tornar amiga dele. Mas em vez de fugir, ela diz a palavra amigos. Esta é a primeira vez que a ARD recebe uma resposta, por isso continua a tentar atraí-la para ser sua amiga. No entanto, ela diz-lhe que é impossível para eles compreenderem um ao outro, e ela foge dele e Irina corre de volta em lágrimas para o pai, e a ARD vem dizer-lhe que o seu conselho era tão inútil como o seu rosto, mas vê Irina e pensa que isso é o destino. Ao longo das próximas semanas, a ARD é um homem persistente e inflexível e continua a tentar tornar-se amigo dela. Mas ela continuou a fugir dele. A única coisa que ele se perguntava era: no seu aniversário, a ARD presenteou-a com um ramo de rosas, mas Irina perguntou-lhe como é que ele sabia do seu aniversário. A ARD respondeu que sabe tudo sobre ela, até mesmo quantas pintas tem em todas as suas partes íntimas. Localizações. Ela queimou-lhe as flores e chamou-lhe esquisito. A ARD, no entanto, não desistirá. A meio de uma das noites, Irina eletrocutou um urso com a sua habilidade mágica. Mas percebeu que a ARD a estava a observar. A ARD revela que está aqui para a escoltar para casa. Mas Irina começa a fugir dele. Ele continuou a segui-la para onde quer que ela fosse e disse-lhe que ela é como a lua. Não, ela é ainda mais bonita do que qualquer lua neste mundo. Na verdade, ele passou a explicar em termos mais simples. Ela fugiu e a ARD acha que nunca vai desistir. A ARD vai para casa e, caramba, este tipo é um psicopata. Tentou usar poemas e cantos, mas nada resultou. Isso nem sequer funcionou no seu anterior vida. Eu pergunto-me porquê. Enquanto está deitado, a ARD ouve sons de pessoas a gritar e vê que os duendes invadiram a aldeia. As raparigas que o rejeitaram estão a ser perseguidas por duendes, e ele pensa: merecem por rejeitá-lo.
Ele céu. O seu pai começa a lutar contra os duendes. E o autarca chega e revela que Irina está desaparecida desde hoje de manhã. Imediatamente, a ARD percebe que isso pode ser culpa sua por ter feito Irina fugir depois de todas as suas tentativas. Então a ARD promete encontrá-la e voltar. Ele voa e causa choque em ambos os homens. No meio da floresta, Irina está rodeada de duendes por todos os lados. Eles troçam dela pensando que ela os teria derrotado, e Irina percebe que, feito e com um olhar, fala explodir no seu lugar mais uma vez. A ARD aproxima-se de Irina, perguntando-lhe se está ok, mas a única coisa que ela se questiona é porque é que ele a salvou, porque tudo o que ela queria era aparecer. Ela estava sozinha e isolada, o que a magoou durante todo este tempo, mas ele revela que também sentiu-a sofrimento de estar só e isolado. A ARD ajoelha-se, prometendo que nunca irá trair novamente um amigo, porque no passado acabou por trair o seu melhor amigo. É por isso que ele quer construir com ela uma amizade eterna. Ela tenta revelar o seu segredo, mas hesita. E pergunta-lhe se prometeria ser sempre seu amigo e nunca a trair. A ARD promete em o nome do Senhor Demónio Varvados, e Irina aceita a sua promessa. Vários anos depois, a ARD deita-se na cama e Irina vem acordá-lo. Ele pergunta o que uma mulher no seu auge está a fazer. Um quarto de homem. E Irina diz-lhe que quer desenvolver a trama e está pronta para o galo. Desculpe, queria dizer que ela lhe pede para se juntar a uma academia de magia, por isso vão conhecer o diretor. O realizador está entusiasmado por conhecer os 2 filhos dos 3 heróis, mas a ARD está desapontado. Porque só queria ser um típico ninguém. O realizador revela que ouviu falar da época onde salvaram a cidade destruindo todos os duendes, então ele os isentará de tomar o exame físico. A ARD aceita de bom grado e, depois de fazerem o exame, olham para as suas notas. E Irina acontece estar no topo das tabelas, mas o nome de ARD não aparece em lado nenhum no ecrã. Mas ao olhar mais de perto, inspeção, a ARD vê que a sua pontuação foi 0. A única possibilidade de ele falecer é que alguém deve estar a tentar gozar com ele, mas o diretor vem por trás e dá-lhe os parabéns. Todas as respostas de ARD vão além da genialidade e só tirou 0 porque estavam incorretas. Na tecnologia moderna de hoje, o diretor incentiva todos os alunos a aprender com o ARD e revela que os seus pais foram os grandes heróis que lutaram contra dragões. Os planos de ARD para permanecer. Um típico ninguém ficou completamente destruído e uma mulher misteriosa com grandes qualidades estava a observar. Enquanto caminha com Irina, ARD questiona-se como é que nunca soube que os seus pais eram grandes heróis. Mas Irina diz-lhe que está feliz por passar o futuro com ele. Quando entram na sala de aula, toda a gente começa a querer ser amigo deles. ARD está frustrado por não poder ser um fundo personagem, mas pelo menos está feliz por poder ter amigos. Nem todos são fãs deste desenvolvimento. Mas a ARD ouve um homem a gritar com uma rapariga no canto. O homem dá-lhe uma bufetada e Irina grita para ele parar de intimidar a rapariga. Este homem é o Iraldo e esta rapariga é uma serva dele. Família, então Iraldo grita com Irina para não se intrometer nos assuntos da sua família. A ARD interrompe, dizendo: está enganado se acredita que é aceitável fazê-lo quando quiser. A ARD exige que ele pede desculpa à rapariga, mas Iraldo desafia-o para um duelo se quer tanto proteger a rapariga. O professor aproxima-se para acabar com a confusão, mas a ARD reconhece a voz. Ele vê a roupa dela e ouvidos, e sabe exatamente quem ela é. Olivia era uma das seguidoras de Varvatos e sabe que ele é lixada porque provavelmente está furiosa com Varvatos por abraçar apaixonadamente o chão. Ele tenta fingir que está normal e dizer que está tão bonita como quando a viu pela última vez. Olivia percebe que algo está errado e pergunta-lhe onde o conheceu antes. A ARD tenta vir
Inventa qualquer coisa, mas Olivia aprova o duelo e pede à ARD para mostrar o seu poder. No meio do campo, a ARD questiona-se como poderia vencer enquanto escondia a sua identidade de Olivia. Hiraldo tenta para provocar a ARD e invoca um círculo mágico de invocação que lança energia mágica em direção à ARD. No entanto, a ARD não foi resgatado e ativou uma parede mágica para se exibir perante todos. Varvatos elogia-o por defender o seu ataque e diz que retirará a sua declaração. Mas a ARD chama ao seu ataque um completo lixo. Isto enfurece Hiraldo e este passa a convocar outra bola de fogo em direção à ARD, mas a ARD bloqueia-a com o seu escudo mágico mais uma vez. Hiraldo fica chocado, imaginando como o seu Mega Flash está a ser completamente neutralizado. Mas a ARD se pergunta o que ele quer dizer com Mega Flash. Não foi mais do que um sinal normal. A ARD percebe que é. Fingindo que os nomes eram fixes, depois revela que também costumava agir como um palhaço dando nomes fixes. Nomes para magias básicas, mas não poderia progredir se continuasse a fazê-lo. Hiraldo fica ainda mais irritado com a ARD. Declarações de escárnio e envia dezenas de sinalizadores em direção à ARD, mas este defende-os como um senhor. Todos ficam surpreendidos com a capacidade de ARD para lidar com o Gigaflair, mas a ARD volta a reparar em algo estranho. Os seus ataques eram apenas um monte de simples sinalizadores, por isso a ARD continua a dizer a Hiraldo que está enganado. E continua a mostrar-lhe o que é um Gigaflair. Olivia observa impressionada e a ARD estala o dedo. Imediatamente, o Gigaflair desaparece. E Hiraldo questiona-se como é que ele não está lesionado. A ARD continua explicando. Senso comum para esta época e promete que ela acabará por conseguir essa informação junto dele. Com os seus gigantescos canhões de enredo. Uma semana depois, Olivia diz a todos para começarem a formar um grupo de 3 pessoas. Festa e todos se aglomeram imediatamente em redor de ARD e Iralina. Mas ambos notam que o de cabelo cor-de-rosa. A menina está sozinha. Iralina convida-a para se juntar ao grupo e a rapariga aceita humildemente. Ela apresenta ela própria como Ginny, uma súcubo, e agradece-lhes por a terem salvo no outro dia. A missão deles é caçar um lobo preto hoje, e ela diz à ARD que deve ser fácil para ele lidar com isso. Quando enfrentam os seus primeiros lobos, a ARD queima-os completamente. A missão era esfolar sua pele, mas a ARD luta para controlar o seu imenso poder e para se conter. Ginny pede desculpa por sendo tão inútil e segurando-os, mas a ARD diz-lhe que poderia ensiná-la a ajudá-la. Construir confiança. Ela vê o seu olhar sincero e aceita a oferta. A ARD começa por demonstrar a sua capacidade mágica. A ARD diz que as súcubas têm geralmente grande aptidão mágica e uma grande capacidade de chupar vadias. Desculpe, não tenho certeza de como entraram no guião. Um lobo aproxima-se. E a ARD roda a mão em círculo, desencadeando uma explosão mágica no lobo. Este é um especial técnica que pode lançar círculos mágicos remotamente e pede-lhes que mantenham isso em segredo porque ele é aquele que o criou. Isto impressiona as raparigas e ele pede-lhes que memorizem a técnica. Está prestes a ensinar. Ginny tenta e destrói o monstro que se atravessa no seu caminho. Ela abraça-o e conta. Está pronta para ter filhos. Irena vê o desenvolvimento da trama e quer aprender o que é fazer filhos. A ARD quer realizar os seus sonhos, mas acaba por cair num buraco antes de cair nos seus buracos. A ARD percebe que estavam dentro de um labirinto, pelo que este deve ser o covil do Minotauro. Ele enfrenta. Sai com o monstro, mas diz que vai começar a dar a última palestra. Ele bloqueia-o. O Minotauro ataca com o dedo como se fosse um gigachat e atira-o para longe. Ele lança então uma magia remota. Feitiço para tirar partido da situação. A ARD explica que podem usar esta magia remota.
rapidamente para invocar centenas de círculos mágicos sem consumir qualquer mana no processo. Ele queima o Minotauro até às cinzas e pergunta a Ginny se gostaria de dar o golpe final, desejando que ela reunisse coragem e se despedisse do seu passado. Para Ginny, ela desejou tudo isto. Vida que alguém como um Lorde Demónio viria um dia resgatá-la, então ela constantemente evitou a realidade, mas ela já não quer fugir. A RD felicita-a por ter derrotado o monstro e Irena vem abraçá-la e animá-la por a sua vitória. Apresentam os cornos do Minotauro a Olivia e Ginny explica que o lendário ARD, a magia do script que apenas Varvatos já usou, foi a forma como derrotaram o boss. Olivia está desconfiada do que ela acabou de dizer, mas a ARD tenta pensar em algo para sair desta situação. Heraldo goza com Ginny e diz que ela provavelmente foi inútil durante este tempo todo, por isso Ginny vai ter com ele. Ela pede-lhe para pedir desculpa à ARD pelas coisas que disse, mas Heraldo goza com ele e com Irena mais uma vez. Ginny dá-lhe um estalo e manda-o para longe. Irena continua a deitar o balde de peles na cabeça dele e Heraldo foge. Enquanto riem juntos, a ARD fica feliz por ter um dia adorável com ambos deles. Enquanto caminhava pela escola, percebeu que seria expulso se descobrissem a sua identidade. Mas Ginny foi ter com ele e perguntou-lhe se podia sair com ela. Ele perguntou-se porquê. Os gigantescos canhões da trama iriam convidá-lo para um encontro, mas antes que pudesse aceitar, Irena decidiu saltar e implorar para ir ao encontro também. Ginny pensou no assunto e aceitou, dizendo que pensa. A ARD deveria de facto construir um harém se pudesse. Quando Ginny explicou o que são os seus haréns Sekai, Irena disse que nunca permitiria que a ARD tivesse um harém. Dentro do cinema, a ARD assistiu um filme sobre a sua vida passada e quando Varvatos preparou a sua espada, a ARD sentiu 2 escudos a empurrar em cima dele, mas Irena também o abraçou e a sua espada começava a ser desembainhada. Ao mesmo tempo, Lydia implorou a Varvatos para não lutar, mas a ARD achou que isso era completamente errado, porque a Lydia costumava ser uma bárbara mais máscula do que ele. Quando o filme acabou, a ARD estava feliz por já não estar ligada àquela vida miserável, mas enquanto caminhavam pela Distrito de Desenvolvimento de Enredo da cidade, viram um grupo de homens amontoados num beco e a discutir a forma como vão eliminar a rainha usando um sigilo mágico. Quando começaram a afastar-se, a ARD decidiu seguir aqueles tipos e desceram para o esgoto em que os homens entraram. Enquanto eles esgueiraram-se, viram um círculo mágico gigante na parede, mas a ARD percebeu que estavam ficaram presos e um grupo de bandidos encurralou-os por trás. No entanto, o líder ativou sigilo mágico e tentaram queimar a ARD vivo, revelando que só se preocupavam em trazer o seu alvo, mas quando a ARD continua, lembrou-lhe que tem um refém, a ARD questionou-se do que estaria ele a falar e revelou que tudo não passava de uma ilusão. Esse tempo todo, o demónio tentou lançar uma corrente de raios na sua direção, mas enquanto tentava voar para longe, a ARD disse-lhe que nunca poderia escapar ao seu poder e lançou o clarão de Babel, aniquilando o demónio com uma explosão de energia mágica. Após pousar no chão, a mãe agradeceu-lhe por ter salvo a sua filha e todos pensaram que era o homem mais poderoso de todo o mundo. Cidade, e começou a atirá-lo para cima e para baixo. No dia seguinte, a ARD recebeu uma audiência com a rainha e achava que ela tinha muita elegância, beleza e massividade. A ARD perguntou-se como se podia aproveitar dela, então Irina ligou à rainha Rosie e disse-lhe que estava senti falta dela. Todos ficaram chocados com o seu desrespeito para com a rainha, mas a rainha revelou que eram amigas de longa data, por isso não permitirá que ninguém a censure. Ela disse à ARD que iria dar-lhe o maior presente de todos, dizendo-lhe que fará dele seu marido. Ela implorou-lhe pelo seu lugar à frente de todos, mas Irina disse que a ARD era dela, enquanto Ginny estava entusiasmada por ter outra mulher a juntar-se ao seu harém.
A rainha percebeu que estava demasiado cansada para lidar com eles, por isso decidiu apenas promovê-lo para a classe dos pentágonos, mas a ARD sabia que isso causar problemas, por isso implorou-lhe que aumentasse o orçamento do seu ginásio. Ela pensou que era admirável como ele se preocupava mais com os outros do que com o seu ganho pessoal, pelo que ela decidiu recompensá-lo. Tanto o título mais elevado como o aumento do orçamento. A ARD percebeu que o seu traseiro idiota tornou a situação pior ainda. Entretanto, os magos malignos reuniram-se para desenvolver um plano para derrotar a ARD, sabendo que não pode ser páreo para a mulher que quer destruir o mundo inteiro. No dia seguinte, na escola, uma rapariga confessou o seu amor por ARD, mas ele pediu desculpa porque não queria uma mulher feia. A cadela era a sua companheira, por isso perguntou-lhe se ela gostaria de ficar na friendzone. Mas a menina percebeu que ele devia ser virgem, por isso decidiu levá-lo para a cama para lhe dar uma lição. Entretanto, Yarina apareceu disposta a destruir todo o campo, pelo que a menina decidiu fugir. Quando a ARD tentou agradecer a Yarina por ter salvo, ela afastou-se dele naquela noite. Perguntou-se o que raio teria possivelmente feito para deixar Yarina chateada, mas Ginny distraiu os seus pensamentos e entrou no seu quarto, removendo toda a sua armadura de enredo. Ela estava feliz por ele se estar a tornar popular. Mas ela não queria que uma rapariga diferente lhe roubasse a primeira vez, por isso disse-lhe que ele podia fazer isso. Tudo o que ele quisesse para ela. Ao mesmo tempo, Yarina percebeu que devia ter chateado a ARD mais cedo, por isso ela foi até ao seu guarda-roupa. A ARD perguntou-se o que ela queria dizer com brincar com ele. Excalibur demoníaca, então ela usou o seu encantador olho maléfico para o encantar, e o seu corpo ficou paralisado. Yarina viu os dois e começou a gritar, chamando a ARD de Bokar repetidamente. Ela quase destruiu as 2 células cerebrais restantes que ele tinha e começou a chorar, mas Ginny disse ela que devia parar antes que a ARD detestasse ainda mais por ser tão infantil. Estas palavras irritaram Yarina, e ela disse que a culpa é dela porque todas as mulheres do ginásio querem ir atrás dele, e disse que lhe vai bater pela forma como ela está a agir. Ginny aceitou, mas a ARD mandou-os ficar quietos e ajoelhar-se diante dele. Os dois deram-se bem de joelhos, e disse-lhes para se desculparem um com o outro, mas antes que ambos pudessem dizer os seus pedidos de desculpa e apertos de mão, a professora Jéssica disse-lhes para pararem ali mesmo. Com o torneio a aproximar-se, ela revelou que deveriam lutar um contra o outro. Porque se chegarem ao topo, a ARD tornar-se a professor da escola. A ARD questionou-se do que ela estava a falar, então revelou que o diretor faria de ARD um professor. Mas quando as raparigas tentaram dizer que não estavam interessadas, o professor revelou que outros professores recebem fardas giras e perguntei-lhes se queriam ver. Os dois concordaram imediatamente e prometeram queimar-se um ao outro até se transformarem em cinzas para ver a ARD fardado. No campo de torneio, todos escondem juntamente com os pais da ARD foram um dos juízes, mas ele era principalmente chateado porque Olivia ainda estava sentada mesmo ao lado dele. Quando a ARD começou a rezar por ela perder para não se tornar professor. A partida começou e o adversário de ARD lançou uma bola de fogo. Mas ela escapou por pouco. Enquanto estava no chão, viu a ARD a rezar por ela. Então ela recuperou a sua confiança. No guião mágico lançado, ensinou-a a cercá-la. Adversário com círculos mágicos e lançou a sua magia de fogo para queimar a sua energia, vencendo a partida nesse instante. Ela gritou à ARD que tinha ganho e, enquanto caminhava de volta para a sua local, Ginny elogiou-a por se ter saído tão bem. Mas Irina disse-lhe que está ansiosa para a ver na final. As lutas continuaram com ambos a derrotarem lentamente todos os adversários e esmagá-lo, e à medida que fortalecia o seu poder, o golem começou a rachar até ficar totalmente partido em pedaços. A Yarina estava feliz por o seu pai ser tão poderoso, mas a professora Jéssica ficou feliz por tudo estar a correr conforme planeado e esfaqueou o pai pelas costas.
Eles perguntaram-se por que razão faria tal coisa, mas revelou que na verdade é Lid, o rei dos dragões. E que ela planeou tudo isto só para poder capturá-la. Ginny tentou libertar todos os seus magia para dar algum tempo a Irina para escapar, mas a Lid rejeitou-a com os seus poderes mágicos. Quando estava prestes a eliminá-la, Irina correu para a segurar, mas Elzer derrubou-a. No entanto, Irina implorou-lhe que a levasse sem magoar a amiga, pelo que libertou as suas asas. E começou a levá-la. Mais tarde, nesse dia, a Lid foi curado pela magia de ARD e assim que acordou. Acima, revelou que Irina foi raptada pelo rei dos dragões. ARD disse-lhes que iria resgatar Irina, então a Lid levou-o para o lugar mais secreto da nação, o Tesouro Real. Uma vez foi ido, o pai de ARD perguntou-lhe se estava preocupado com o facto de ARD descobrir a verdade sobre a sua filha. Mas a Lid explicou que Irina passou toda a sua vida fechada lá dentro para esconder o seu segredo. Mas ela mudou depois de conhecer a ARD e perguntou-se se a ARD algum dia seria capaz de lidar com a verdade. Ao mesmo tempo, Irina recordou a altura em que prometeram ser amigos, mas quando ele perguntou para ela dizer a verdade sobre si mesma, ela tentou revelá-la e ele desapareceu depois dela falar essas palavras. Nesse momento, acordou e viu que estava amarrada a um orbe mágico e o dragão disse-lhe que queria beber o sangue que corre na sua família. Ela mostrou-lhe o órfão do caos, dizendo que o seu sangue será utilizado para ressuscitar um dos deuses malignos, permitindo-lhe atingir o seu objetivo. Objetivo destruir este mundo podre que ela odiou toda a vida. No entanto, Irina gritou que a ARD viria ter com ela, mas Elzar perguntou-lhe se ainda ficaria ao seu lado depois de descobrir. A verdade é que as barreiras foram quebradas e o órfão estava prestes a comê-la. Do outro lado do mundo, a ARD reuniu algumas roupas de super-herói para salvar Irina e disse a Ginny que iria definitivamente salvá-la, então ela deve preparar-lhes um jantar porque ele estará de volta à noite. Antes de voar, disse-lhe que deviam rir e brincar como costumavam fazer. E começou a voar com as suas botas. O órfão estava prestes a transformar isto num tipo diferente de anime. E abriu a sua boca imunda e repugnante para libertar um tentáculo. Mas antes que pudesse atingir o seu rosto, o monstro explodiu num instante. Todos olharam para o céu e viram a ARD a voar diante deles. Após descer ao solo, ativou 9 lançamentos mágicos e libertou todos os dos seus poderes mágicos para eles. Assim que terminou, libertou Irina da sua armadilha. E ela correu para o abraçar, dizendo que tinha estado com medo o tempo todo. Elzard viu a forma como ela se agarrou sobre ele, e a excitação de ver o seu desespero fez com que começasse a transformar-se no seu dragão. Ela disse-lhe para não ficar tão feliz com um monstro como ela porque o seu verdadeiro nome é Laval, a verdadeira realeza, e ela transporta o sangue dos gongos malignos. No entanto, a ARD disse-lhe que nenhum deles importa porque para ele, ela é mais bondosa e corajosa do que qualquer pessoa que ele conhece, que ela é como o filho para a sua vida, então nunca perdoará pelas suas palavras. Estas palavras enfureceram Elzard. Lançaram um golpe mágico em direção à ARD. Mas quando a poeira assentou, ele estava de pé com a sua lança, bloqueando o seu ataque. Ela continuou a lançar os seus ataques mágicos em direção a ele. Mas a ARD disse-lhe para observar os seus pés, e assim que ela aterrou, ele lançou o seu golpe de fogo para a incinerar no seu lugar. Enquanto o fogo ardia, a ARD avisou-a que a sua morte estava próxima, pelo que prometeu destruí-la. E lançou a sua lança para a mandar para o céu. E Irina ficou feliz por ele ter saído em segurança. Mas sabia que não tinha acabado, e do céu, Elzard tinha-se transformado no seu último para estava preparando-se para o seu ataque final. Ela lançou toda a sua energia num sopro mágico, mas a ARD disse. E Irina disse que ele preferia que ela não assistisse à batalha dali em diante. A ARD abraça-se à estátua e o escudo bloqueia todo o poder do ataque que vai na sua direção.
Ela pergunta-se quem é ele, e a ARD pergunta a Lídia se poderiam dançar juntos mais uma vez, transformando-a numa espada. Lança-se em direção ao céu e, enquanto voa atrás do dragão, escapa por pouco aos ataques mágicos que vêm de baixo. O seu sistema alerta-o sobre os ataques vindo do seu lado, mas a ARD invoca o seu conjunto de execução e liberta todo o seu poder em direção a Elzard. Ela esquiva-se de cada um dos golpes, mas continua a provocá-lo, dizendo-lhe que enquanto Irina é um monstro, ele é muito pior do que ela alguma vez poderia ser, porque ela terá medo dele e abandoná-lo há um dia. Enquanto vê Irina olhar tristemente para longe dele, Elzard diz-lhe para morrer isolado. Mas Irina depois, quando ele começou a caminhar para casa, Irina percebeu que ele ainda queria ser seu amigo depois de descobrir o seu segredo. Então ela prometeu tornar-se forte o suficiente para ficar ao lado dele. Mais tarde, nessa noite, uma rapariga eliminou um monstro e estava feliz por finalmente poder ajudar a sua irmã mais velha, Lídia. No entanto, cheirou-se e percebeu que estava a exagerar depois de trabalhar na masmorra durante 3 anos. Quando saiu da masmorra, ficou chocada ao ver a civilização à sua volta. E quando correu para um beco para se esconder, perguntou-se se as coisas seriam realmente diferentes depois 3 anos. No entanto, um homem estranho aproximou-se dela e disse que ficou impressionado por ela ter gasto 3.000 anos de formação. Ela questionou-se sobre o que ele queria dizer, pelo que o homem revelou que o tempo passa de forma diferente quando lutando na masmorra. Ela começou a seguir o homem pela cidade, então ele pediu-lhe desculpa e contou ela que estava a servir sob Lídia e Varvatos, mas quando ela perguntou como estava o Senhor Demónio, o homem disse-lhe que estava morto, mas ele revelou secretamente que a sua alma tinha reencarnado neste mundo. Sob o nome de Arte Meteor, ouvir como ele abandonou os seus deveres a irritou. Na escola, o diretor estava a contar-lhes sobre o seu último plano para gerar mais lucros para os seus bolsos. Então, questionou-se se estariam interessados em criar uma peça na escola. Depois de as meninas lhe dizerem que iriam. Adorava jogar RPG com ele, o mestre revelou a sua verdadeira intenção ao convidá-los para a peça. Tinha recebido uma carta ameaçadora para terminar o festival, por isso esperava que Arte pudesse protegê-lo. Eles enquanto participavam na peça. O realizador continuou revelando que Olivia também iria estar a ajudá-los, mas Arte sabia que estava a tramar uma reviravolta diferente. Mas a única coisa que ele queria o que fazer era torcê-la. No entanto, Sylphie partiu-se à procura de Arte e este percebeu que estava lixado. Mas Olivia deitou-a abaixo com um livro, dizendo que não amadureceu em 3.000 anos. Arte assentiu porque tinha razão, mas Sylphie percebeu que ele era a reencarnação de Varvatos. Então ela corre para ele e pergunta-lhe o que aconteceu à sua irmã mais velha. No entanto, finge que não faz ideia do que está a falar e pergunta-se como é que ela sabia que ele reencarnou. Ginny percebe que faz todo o sentido que ele seja o Lord Demónio e Olivia quer ouvir tudo sobre esta reencarnação de Varvatos, então Sylphie diz-lhe que o vai obrigar a submeter-se de uma forma ou de outra, mas Arte diz-lhe que não gosta de pranchas planas. Ela desafia-o para um duelo, dizendo-lhe para não fugir como o cobarde que sempre foi, mas Irina diz-lhe para se calar. Já e deixe de incomodar o Arte. Estas palavras chocam Sylphie, lembrando-a da sua irmã mais velha. Então implora a Irina para se tornar amiga dela, mas Irina diz que não faz amizade com raparigas planas, destruindo todas as suas esperanças. Depois de ouvir estas palavras, desafia Irina para um duelo e pergunta Arte se vai ser uma rainha sem coragem e deixar Irina travar a batalha por ele. No entanto, Arte percebe que este é exatamente o resultado que Olivia esperava, por isso aceita o duelo. Mas decide que vai perder de propósito para a despistar. Em campo, Arte enfrenta Sylphie e dizem-lhe para destruir já a tábua de corte, mas estas palavras fazem com que ela inche raiva e ela corre na sua direção. No entanto, Arte segura-a, mas ela lança-se para atacar em direção ao chão, avançando para atacar a sua espada, mas Arte consegue parar todos os seus golpes.
Ele percebe que só conseguir acompanhá-la deve ser suspeito, mas ela continua a provocar, chamando de menina fraca. As palavras dela atingem-no, pelo que decide pousar apenas uma. Bater e depois perder, mas com o quão perto a sua espada estava de lhe cortar a cara, ele percebe que ela estava a abrir. No entanto, era exatamente isso que ela esperava e perfura-lhe o olho, mas Art dispara para bater. Ela e aponta a sua espada na sua direção. Olivia decide partir a favor de Art, mas o idiota apercebe-se que foi fisgado. Ainda assim, Sylphie queria provar que era mais forte do que o Senhor Demónio, então ela convocou a sua arma demoníaca definitiva e lançou a sua técnica secreta. Apenas com a mão nua conseguiu proteger o golpe e, quando a poeira assentou, ele olhou-a com olhos brilhantes e, antes que ela pudesse lançar novamente o seu ataque, Art libertou toda a sua magia. Nesse momento, a Olivia disse-lhe para parar logo, porque tinha envenenado todos os alunos e deixou-os inconscientes. Ela disse-lhe que Lídia ficaria desapontada. Vejam como a sua irmã se tornou burra, mas Sylphie acha que isso não é nada comparado com o que Varvados fez. Depois de deixar estas palavras saírem, Yarina deu-lhe uma palmada na cabeça, dizendo-lhe para pedir desculpa, porque ela não deve usar a sua força para prejudicar os outros. Ouvindo a forma como Yarina dava uma palestra, isso fez-lhe lembrar Lídia e começou a chorar, pedindo desculpa pela forma como agiu. E quando Yarina deu-lhe uma palmadinha na cabeça, Varvados percebeu que era igualzinha à irmã mais velha. Durante a aula próximo de Porco também servirão Art e poderão até ter a hipótese de o seduzir. Os pobres rapazes ficaram todos tramados, com todos a concordar. Art disse que está bem com o plano, desde que mantenham este vídeo monetizado, mas Sylphie disse que removeria com prazer todo o seu enredo. Armadura para ele. No entanto, Ginny disse-lhe que não tinha nada para exibir de qualquer forma. E Art percebeu que duas coisas seriam longas e difíceis, e uma delas seria esta semana. Do lado de fora da sala de aula, um corvo observava-os, e o palhaço era quem o espiava, dizendo-lhe para aproveitar a vida enquanto pode. Antes de revelar a verdade a Sylphie, durante o festival, Art fingiu ir a um encontro com Irene para patrulhar a escola e, quando um rapaz se ofereceu para a alimentar com o seu pedaço de carne, ela disse-lhe que o de Art era maior do que a sua pequena persuasão. Por fim, viram a árvore do Rei da Espada, onde algo de especial está selado nesta localização, mas como nem o pai da Irene sabia de nada, a Olivia disse que não podia revela o segredo escondido nesta árvore. No entanto, ela podia dizer-lhe se ele conseguia vencê-la no torneio do Rei da Espada, porque ela foi em frente e inscreveu-o. O pobre rapaz tentou dizer que já tem de fazer a peça, mas a Olivia gritou com ele, dizendo que se não fizer participar, ela pode simplesmente ir em frente e descobrir a sua verdadeira identidade, e riu-se na cara dele. Algumas horas depois, o café principal estava finalmente pronto, mas antes que Art pudesse entrar, Ginny apareceu e encantou-o com os seus poderes. Enquanto gritava com eles por tentarem seduzir a sua melhor amiga, Ginny disse-lhe que eram simplesmente servi-lo e perguntou-se se ela poderia realmente competir com eles. Por causa destas palavras, Irene vestiu a sua roupa de criada, dizendo-lhes que lhe serviria, pois ele era o seu único mestre. Sylphie pensou que deviam apenas chegar a um acordo e deixá-la servi-lo, mas Ginny disse-lhe que ninguém queria o seu rabo liso para ajudar a sua vítima. O locutor revela que o torneio de espadas vai começar amanhã e quando ouviram dizer que Art também estava a participar, Ginny desejou poder lutar com ele no torneio, porque a sua espada podia penetrar dentro dela. Irene já lhe tinha dito para recuar, mas Ginny lembrou-se que ainda não se tinham resolvido seu duelo anterior, pelo que prometeram enfrentar-se no torneio. O dia do torneio chegou finalmente, e a partida de Irene foi a primeira. Ela derrotou imediatamente o seu adversário juntamente com Sylphie e o homem que enfrentava Olivia. Rendeu-se antes mesmo de começar. Quando Art venceu o seu combate, sabia que perder nesta fase seria
ser desconfiado, pelo que a única que restava para lutar era Ginny. Um homem gigante era o seu adversário e correu na sua direção para golpear a sua espada. E derrubou-a. Art percebeu que iria perder com o quão ansiosa ela estava, por isso Art decidiu levantar-se. Disse-lhe que lhe permitirá fazer o que quiser com ele se ela ganhar. Depois de ouvir estas palavras, ela correu imediatamente em direção à lâmina dele e atacou-a, desmaiando para o atacar e nocauteá-lo. Estava entusiasmada para vencer, mas quando chegou a próxima partida de Art, lutou para esconder os seus poderes sem se entregar. No entanto, ela já sabia que ele era o seu irmão há muito perdido, por isso saltou e derrubou-o. Para ele, mas Art desviou os golpes por pouco. Ele sabia que perder seria muito suspeito, por isso ela começou a correr para o derrubar, dizendo-lhe que uma arena não é um bom lugar para fingir, por isso, antes que ela o pudesse derrubar, ativou a sua mega parede e lançou-a para o céu. Todos na multidão o chamaram de perdedor por fazer batota. E o seu idiota percebeu que não tinha autorização para usar magia. A batalha final entre Irena e Ginny chegou. Ginny disse-lhe que tinha um plano maior. Irena chamou-lhe feia, então Ginny correu para a frente e saltou para derrubar Irena. Mas Irena continuou firme e gritou que não permitiria que Art tivesse um harém. Ginny disse-lhe para confessar que queria a sua espada longa em breve. E todos perguntavam por que é que estavam a falar sobre Art no meio da partida. O pobre Art desejou que a sua vida acabasse depressa, mas as raparigas ficaram sérias e conseguiram um golpe final. Bateram uma na outra e quando Ginny desmaiou, Irena foi anunciada como vencedora. Quando saíram, ela disse-lhe que a Art agora pertence apenas a ela. Mas continuaram a discutir sobre quem era o dono dele. À distância, o palhaço apercebeu-se que quase tudo estava a encaixar. Então estava pronto para iniciar a sua operação. O dia da peça chegou finalmente, mas quando Sylphie olhou para Irena, só se lembrava da irmã mais velha. No entanto, Irena estava muito nervosa por atuar perante uma grande multidão. Então Art tentou confortá-la dizendo que ela tornaria a peça mais bonita apenas aparecendo nela. Durante a peça, Art percebeu o quão constrangedor era interpretar-se se a espada que tinha na mão começou a brilhar, com a árvore a ativar-se. E Art sentiu um perigo a bater-lhe no coração. A espada que tinha diante de si era a verdadeira espada sagrada que Lídia costumava empunhar. E era o segredo que estava selado dentro desta árvore. Ela disse-lhe que foi uma coincidência que o objeto estivesse escondido no mesmo ginásio que ele está a frequentar agora. E ela convocou a sua morte. Argus e Lídia tentaram avisar Art para escapar. As espadas estavam agora sob seu controlo e ela apressou-se a cortar Art. Depois, enquanto tentava desviar-se dos golpes, começou a voar para longe e perguntou-se quem lhe poderia ter feito uma lavagem cerebral. Tudo estava finalmente a correr de acordo com o plano do palhaço. E lembrou-se de como revelou a verdade a Sylphie. Disse-lhe que Art era realmente o Senhor Demónio Vavados e agarrou-lhe a cabeça, forçando as memórias no seu cérebro. Ela viu a forma como Vavados estava parado acima de Lídia. E como ele libertou toda a sua magia para a eliminar, permitindo a Sylphie ver a verdadeira forma como a sua irmã morrera há tanto tempo. Agora que Sylphie lhe tinha atirado para as mãos, chegou finalmente a hora de ele se tornar o homem mais poderoso do mundo. E Sylphie seguiu Art até que conseguiu cortá-lo nas costas e derrubá-lo. Ela ficou feliz por ele ter finalmente falecido, mas depois dele se ir embora, começou a chorar porque a irmã ainda não tinha voltado. Então, como este mundo não tinha a sua irmã, ela estava pronta para o aniquilar. Irena tentou trazê-la de volta aos seus sentidos, mas Sylphie correu para a derrubar. E enquanto Irena protegia o golpe, Ginny começou a lançar as suas bolas de fogo na sua direção. Enquanto ela tentava correr para salvar Irena, Sylphie pontapeou-a para longe. E disse a Irena que a iria eliminar. No entanto, Irena disse-lhe que seria a única a detê-la, uma vez que era sua irmã. A vadia era. Enquanto esperavam dentro do laboratório, ela questionou-se porque é que eles tinham realmente vindo para aqui, então Art decidiu para lhe revelar a verdade. Ela gritou ao ouvir que eles eram na verdade do futuro.
Entusiasmada porque todas as suas teorias finalmente se tornaram realidade, por isso concordou em levá-las. Mas com uma única condição. Nesse momento, Sylphie arrombou a porta e começou a perseguir Verda. Depois de não a conseguir alcançar, pediu a Lídia que passasse, e com os seus passos. Entrando pela porta. Art pôs finalmente os olhos nos canhões que não esquecera em 3000 anos. As meninas ficaram impressionadas com a sua beleza, mas depois de ouvirem a forma como começou a gritar com Verda, perceberam que esta vadia era uma amazona máscula. Depois dela terminar de gritar, Lídia finalmente viu que Sarbuba e implorou a Ginny para se juntar a ela na sua aldeia de sonho agora mesmo. Ouvindo como ela era nervosa, percebeu que Ginny nunca tinha desenvolvido um enredo antes e pensou que tinha encontrado o tesouro mais raro do mundo. Mas antes que as coisas piorassem, Art empurrou-a e disse-lhe: acalme-se já, mas quando ela lhe disse para não perturbar o romance, Art disse-lhe que ela estava a cometer um crime de guerra. Ela não gostou destas palavras, então desafiou para duelar com ela e Art concordou. Fora do laboratório, Lídia cerrou o punho e correu na sua direção. Mas Art conseguiu defender-se de todos os seus ataques e quando ela pontapeou na sua direção, quase o atingiu. Evadiu-se com 1 milímetro. Mas ela sorriu e pegou em areia para lhe atirar para a cara, chutando para longe. E ela cortou-lhe a vida, mandando-o voar em direção a um dos pilares de pedra. Ele pensou que ela nunca mudaria com a sua atitude horrível, por isso saltou e começou correndo na sua direção. Mas ela levou o golpe na cabeça e pontapeou para cima, pelo que ele recuperou o controle usando a cabeça dela e pontapeou-a para o lado. Com ambos exaustos, correram em direção a um outro e deram socos fatais na cara um do outro. Depois de horas de luta sem tréguas, deitaram-se no chão e ela disse a Art que ele durou mais tempo do que ela esperava. Ele disse-lhe que não esperava que ela gostasse tanto. Art foi-se embora, pensando que aquele era o pior momento. Estar vivo, mas Lídia achou interessante e disse-lhe para se juntar à sua unidade o mais rapidamente possível. Disse-lhe que preferia manter Ginny e Irene em segurança, mas quando ela lhe disse que precisava seu poder, lembrou-se de ter ouvido aquelas palavras antes e virou-se para ela. Ele disse-lhe que iria junte-se a ela se ela pudesse permitir que ele cumprimentasse o Senhor Demónio, mas ela disse-lhe que ele só se encontra com pessoas em quem pode confiar, por isso precisa de realizar um grande feito para ganhar o seu respeito. Depois de Art concordar, Lídia afastou-se e deu-lhe uma palmadinha na cabeça e ele percebeu o quanto sentia falta, ouvindo a sua voz gentil. Mais tarde, nessa noite, uma criada apresentou-se como Latima e disse-lhe que poderia tratar a casa de Lídia como se fosse sua. Mas quando ela saiu, Art lembrou-se que eliminou sua amiga com a sua própria mão, pelo que se pergunta se poderia realmente chamá-la de amiga próxima. Uma semana depois, Art e as raparigas preparavam-se para emboscar os militares adversários. E olhando de cima, viu a quantidade gigantesca de forças, mas lembrou-se que esta escaramuça não foi um problema. Lídia iniciou a batalha e Sylphie avançou com as linhas da frente para mate todos os monstros à sua frente. Enquanto Ginny tentava ajudar os curandeiros. A sua defesa de retaguarda foi atacada furtivamente pelo general inimigo e lançou seu raio para. E a voz de Art ordenou-lhe que parasse. Ele tinha libertado todo o seu poder, então Sylphie correu na sua direção. Mas quando ele tentou lançar o seu cancelamento mágico, ela simplesmente cortou-o. Percebeu que a única forma de a salvar seria garantir que a sua honra não fosse destruída. Depois, enquanto ela corria na sua direção, ele evitou os seus ataques e iniciou a contagem decrescente. No último momento, pegou na sua espada para a golpear. Mas a voz de Lídia gritou na espada para ela parar. O palhaço apareceu e ficou chocado ao ver que Sylphie era tão inútil. Depois derrubou-a e chamou-a de cadela inútil. Farvato perguntou-se o que procurava, então o homem revelou que queria eliminá-lo. Para reanimar o seu mestre, pegaram nas espadas e começaram a correr em direção à Arte.
Mesmo quando passou por ele a correr, o único ferido foi o palhaço. E Art virou-se para lhe cortar o braço. O palhaço tentou voar para o atacar com um golpe aéreo. Mas quando tentou ativar a magia da espada, foi eletrocutado pela espada por o ter rejeitado. Art disse-lhe que lhe mostraria como empunhar uma espada sagrada. A máscara caiu no chão, mas Art sabia que a batalha estava provavelmente longe de terminar. Quando foi buscar a espada de Lídia, ouviu-a chamar-lhe idiota. E a sua alma foi para fora, em direção a Sylphie. Chamou-lhe idiota, pois não tinha mudado nada depois de todo aquele tempo. Ela disse-lhe para não culpar Farvato, pois não era culpa dele o rumo que as coisas tinham tomado. A única coisa que ela quer é que Sylphie viva a sua vida em pleno. E para que se possam voltar a encontrar um dia. Depois de dizer estas palavras, Lídia regressou à sua espada e desapareceu. Poucos meses depois, sob a lua cheia, Art e as duas meninas estavam numa excursão. Mas enquanto olhava para as cartas de jogar, perguntou-se como é que o estudioso da magia verde e a campeã Lídia acabou nas cartas de jogo. A carruagem tropeçou numa rocha e nesse momento, o tempo congelou à volta deles. Desapareceram repentinamente. Um rapaz apareceu diante dos seus olhos e, quando Art perguntou quem era, o rapaz disse Deus. Seria a melhor forma de se apresentar. Art disse que seguirá com as suas palavras. Mas perguntou-se por que razão foram convocados para aqui, então Deus explicou que havia um infinito número de mundos com passados e futuros, e uma vez passado o tempo, não pode ser recuperado. No entanto, havia uma pessoa que estava a tentar arruinar o fluxo do mundo, e estava a conseguir. Em contacto com o Senhor Demónio, os seus mundos desaparecerão. Art perguntou-se o que ele queria realmente dizer. Então Deus pediu-lhe que eliminasse aquele ser e esperava que fosse o único que se mantivesse de pé. Despedindo-se deles. Todos eles acordaram sob um céu onde havia duas luas. E Art percebeu que foram transportados para o passado. Ele explicou que até calamidade atingiu o mundo há 3000 anos, havia duas luas no céu, por isso devem estar de volta. A nação controlada por Varvados. Por causa do que Deus estava a dizer sobre o Senhor Demónio. Percebeu que o encontro com Varvados seria a única forma de fazerem algum progresso. Mas Yarina abraçou, dizendo que estava com medo. Ginny decidiu agarrar-se a ele também, e as duas raparigas esqueceram-se completamente que estavam teletransportado para o passado. Apenas percebeu que estavam prestes a ser enganados. A Verda veio de fora e ficou entusiasmada ao ver a carne fresca aqui, mas perguntavam-se se era realmente aceitável que todo o seu centro fosse destruído. No entanto, ela disse-lhes que isso acontece a todo momento e apresentou-se como Verda, a linda menina investigadora mágica. Yarina tirou o cartão e perguntou-se quem raio era este psicopata. Mudou completamente o curso da história ao salvar Lídia de ser amaldiçoada, pelo que se questionou o que aconteceria. Acontecer com a sua linha temporal. Mas o Senhor Demónio disse-lhe que tudo seria diferente. Ele revelou que uma calamidade catastrófica obrigaria a história a corrigir-se e disse que não há necessidade de esconder a sua verdadeira identidade atrás do Art Meteor. Disse a Art que são a mesma pessoa. E disse que está basicamente a olhar para um espelho. Tirou a máscara e disse-lhe que não é estranho que ambos sejam enviados para trás no tempo. Ambos eram Varvados, e eram. Ambos renasceram como Art Meteor, mas tudo que tinha foi-lhe tirado mais uma vez, pelo que tem. Abandonou o nome Art Meteor e caminha pelo mundo como um desastre decadente. Art perguntou-se como foi enviado. Nesta linha temporal, então explicou que Deus também o tinha convocado a este mundo para alcançar o seu objetivo: salvar Lídia. Tudo isto era para expiar o seu pecado, por isso disse-lhe para se juntar aos outros, uma vez que ambos esperam o mesmo resultado. Mas antes que pudesse aceitar, Art perguntou-se por que razão lutar. O Senhor Demónio seria a única solução para salvar Lídia, pelo que o eu mais velho de Art disse que havia determinadas circunstâncias que os obrigarão a lutar. Afinal, a ordem que lhe foi dada pelo
Deus estava a destruir o mundo inteiro. Art questionou-se como destruir o mundo poderia atingir o seu objetivo. Então o seu eu futuro tentou lembrá-lo da forma como a vida de Lídia se perdeu. Depois que a maldição teve. Invadiram o seu corpo, restava apenas um alienígena para derrotarem, mas Art não conseguiu conter-se. Lutar contra o último homem, pois isso colocaria a vida de Lídia em risco. Essa foi a razão pela qual o eu futuro de Art era zangado, porque se ele tivesse partilhado estes sentimentos, ela não teria saído sozinha para a batalha. E tornou-se mentalmente controlado e tornou-se um fantoche do inimigo. A sua cobardia foi a razão pela qual não conseguiu suportar a culpa e é por isso que abraçou o chão e reencarnou como Art Meteor. Mas mesmo nesta nova vida, tudo lhe foi tirado mais uma vez, pelo que, pela primeira vez na sua vida, queria salvar Lídia e fazer com que ela acabasse com o seu sofrimento, porque finalmente teria alcançado algo digno. Disse a Art para se juntar a ele no seu plano, mas Art lembrou-se dos rostos de Ginny e Irene. E mesmo quando o sacudiu e quase lhe apertou a mão, a voz de Lídia disse-lhe para não ser tão estúpido. O Senhor Demónio percebeu que era muito repentino, por isso disse que esperaria 3 dias antes, declarando um inimigo. Depois de ele desaparecer, Art foi juntar-se às meninas para tomar o pequeno almoço, e quando Sylphie pediu mais, Irene perguntou-lhe por que estava a comer tanto. Depois de se sentar à mesa, Art lembrou-se da vez em que Ginaldeia, Lídia revelou que este era o local onde cometia os seus pecados, e os fantasmas começaram voando para fora da terra, assombrando o seu nome. Todos eles gritaram as palavras que odiavam por eliminar os seus filhos, e ela lutou para o enfrentar. Esta era a cidade onde os alienígenas usavam viver e quando atacaram este forte para ganhar vantagem na guerra, Lídia teve de eliminar todos os dos cidadãos inocentes. Ela sentiu-se como uma assassina implacável e disse-lhe que já tinha planeado como ela irá falecer, lutando constantemente até que não haja mais ameaças à humanidade. E depois falecer miseravelmente. Ela disse-lhe que não valia a pena ser salva e deu-lhe uma palmadinha na cabeça, dizendo que esta é a única forma de manter a cabeça erguida, por isso implorou-lhe que não mudasse a forma como ela morre. Depois de terem ido para casa nessa noite, as duas meninas ficaram zangadas porque ela foi secretamente algures a sós com a Art, mas Lídia veio abraçar as duas meninas, dando-lhes um presente para fazerem, por como ela os deixou perturbados. Enquanto ambos ficaram encantados com os ganchos de cabelo que ela deu. Nelas, ela perguntou a Art se gostaria de beber um pouco de sumo de uva PG antes da grande batalha. Na manhã seguinte, já estavam preparados para invadir as forças inimigas, e Verda estava no comando os seus robôs de guerra para rebentar com todo o campo, enquanto Olivia fugia com as suas mulheres-fera para cortar todos os monstros que estavam no seu caminho. Os dragões tentaram disparar de cima, mas os escudos do mago bloqueou-os, e enquanto alguns soldados se ajudavam a derrubar um dos bestas, Alvarte lançou todo o seu poder mágico para destruir todo o campo. No entanto, Barvato usou o seu portão do inferno para engolir a sua magia antes de eliminar também os aliados. Ele percebeu que o exército do Lorde Demónio era realmente infinito, pois continuavam a aparecer, mas esperava que Lídia fosse aquele que os aproxima. Enquanto as suas costas estavam apoiadas nas Silfides, ela percebeu que algo estava errado e começou a correr. Ao mesmo tempo, Art enfrentou o seu eu futuro e, quando perguntou se ele salvará Lídia, Art disse-lhe que não a salvará. Afinal, isto não é que ela deseja, porque o que ela queria mesmo era morrer de uma forma que se arrependesse dos seus pecados, depois de salvar todos. O seu alter ego perguntou-se se poderia realmente conceder-lhe esse desejo, mas decidiu para começar a batalha de qualquer maneira. Imediatamente, lançou um golpe mágico que Art quase evitou. E quando Art libertou todo o seu poder mágico, viu que o seu inimigo estava ileso. Ataque devido à sua armadura. Debaixo dos seus pés, foi convocado um círculo mágico, e assim que ele
Saltou, dezenas de sigilos estavam prontos para rebentar, mas Art eliminou-os a todos. Depois dele pousar, ativou o seu buraco vazio e começou a esmagar o seu mais velho no chão. Mas conseguiu quebrá-lo e cancelar os seus efeitos. Não havia nada que pudessem fazer. Quando ambos poderiam simplesmente cancelar a magia do outro, em vez de manter isso no impasse. O seu inimigo revelou que já tinha previsto esse resultado. Foi a mesma razão pela qual ele estava à espera. Ouvir a sua resposta no mesmo dia em que a batalha começou, e Art percebeu que os seus amigos estavam ferrado. De volta à mansão, Yarina e Ginny lutaram para decidir quem se tornaria a bainha para onde. Ele espeta a sua espada. Mas Latima entrou, dizendo-lhes que tinha uma ordem de Art para deixarem isso. Coloque imediatamente. Enquanto corriam pela floresta escura, ela disse-lhes que tudo isto fazia parte. O plano secreto de Art para descobrir a imortalidade do Lorde Demónio. Perguntavam-se qual era o seu plano. Então Latima explicou que o Senhor Demónio tinha ativado um feitiço de separação de almas, onde separou o seu alma do seu corpo e colocou a sua alma num cristal para que pudesse viver para sempre. No entanto, o seu corpo físico nunca pode chegar perto do cristal, e se esse cristal for destruído, então o seu